Você começa acompanhando, então, o Cruzeiro, que também finalista, né, da Sul-Americana. Por favor. La Bestia, de volta à competição. Nath Andrade com as informações. Bom dia, Mari. Bom dia, fã do esporte. Pois é, o Cruzeiro tá na Argentina desde domingo. Estreia hoje às 7 contra a União Santa Fé. Primeira vez que encara o time argentino. E tem mudança no time. O Cruzeiro perdeu o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira tá para ser pai. O Cruzeiro optou por deixar ele aqui em BH para não correr o risco de perder o parto do primeiro filho. Quem também ficou aqui foi o Jonathan Jesus, ele também não jogou a estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ganhou de 2-1 do Mirassol, porque ele está gripado, ele está com um quadro gripal. O DM do Cruzeiro também optou por preservar o jogador. Mas para o Léo Jardim, isso não parece ser um problema. Ele falou muitas vezes que ele vai dar rodagem para o elenco, que ele vai alternar os jogadores, que não precisa esperar ver sempre o mesmo time em campo, porque isso não vai acontecer, e que ele conta com todo mundo. E quem pode voltar nesse conta com todo mundo é o Lucas Romero, ele que foi capitão do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, é xodózinho da torcida, não começou o Campeonato Brasileiro como titular, mas pode voltar a campo agora que o Cruzeiro não tem o Matheus Pereira, não tem também o Jonathan Jesus. Se o Léo Jardim optar por um time mais defensivo, o Romero muito provavelmente começa em campo, Mari. Também as escolhas, né, do técnico Leonardo Jardim, porque é isso, a gente sabe a importância de uma competição internacional para o Cruzeiro. O técnico do time argentino é o Kili Gonzalez. Então vamos lá agora falar do Cruzeiro. Nath Andrade já aparece aqui na nossa tela, pelo jeito, com a Lagoa da Pampulha ali ao fundo, para falar do Cruzeiro, que estreia na Sul-Americana logo mais. Bom dia, Nath, tudo bem? Bom dia, Abel. Bom dia, fã de esportes. É mesmo, é a Lagoa da Pampulha aqui no fundo. Cruzeiro estreia hoje às 7 da noite contra a União Santa Fé. E o técnico Léo Jardim já tem alguns problemas para resolver nessa estreia, né? O Jonathan Jesus, zagueiro da equipe, ficou aqui em BH. Ele apresentou um quadro gripal. O departamento médico do Cruzeiro preferiu preservar o jogador. E quem também ficou aqui em BH é o Matheus Pereira. Ele tá para ser pai a qualquer momento. Essa situação do parto da esposa dele, ela já vem de algum tempo. Ele, inclusive, não jogou o último amistoso do Cruzeiro antes do Brasileirão, que foi contra o Red Bull lá em São Paulo, justamente porque ele tá para ser pai. E aí pode ter novidades. O Léo Jardim já falou com a gente que essa equipe do Cruzeiro vai rodar, que vai ter jogadores diferentes, porque tem muito jogo, e que ele quer dar rodagem para o time, que entra quem tiver melhor. Quem pode voltar é um xodózinho da torcida cruzeirense, o Lucas Romero, que já teve outras passagens por aqui, foi capitão do Cruzeiro durante o Campeonato Mineiro e começou na reserva no Campeonato Brasileiro, na vitória por 2-1 contra o Mirassol. Quem também pode aparecer é o Vidalba, ele que é defensor, também não vinha entrando como titular, mas com a ausência do Jonathan Jesus, ele pode ter uma chance. Ele, inclusive, falou sobre essa estreia e sobre o adversário do Cruzeiro. A verdade é que a gente está viajando lá para se enfrentar a uma equipe dos principais da cidade, como é a União, né? Onde os torcedores sempre se fazem presente no estádio, lotam no estádio. Então, também é um time que está crescendo muito ultimamente, que sempre briga e hoje tem a possibilidade novamente de jogar um torneio internacional. Então, a gente se vai enfrentar com um time difícil, que briga muito, mas aí é onde nós vamos tratar de fazer o melhor possível. Pois é, o Vidalba falou aí. É a primeira vez que as duas equipes se enfrentam. E o União Santa Fé não está num momento muito fácil, né? Ele é vice-lanterna do Grupo A do Campeonato Argentino, perdeu 3 das últimas 5 partidas que disputou. E o Cruzeiro está no momento de retomada. O Cruzeiro, que foi eliminado na semifinal do Mineiro, agora estreou com vitória no Brasileiro, foi muito aplaudido pela torcida e quer escrever uma nova história nessa temporada, Abel. Muito obrigado, Nath, ao vivo. É o Mineirão ali atrás, né? Da Lagoa da Pampulha. O gigante da Pampulha. O gigante da Pampulha. Obrigado, Nath. Bom dia, bom trabalho para você. Palco da maior tragédia da história do futebol brasileiro, o 7-1. E a segunda maior tragédia foi aquela outro dia lá, no Monumental de Núñez,
Ou foi o Maracanã de 1950? Foi em 1950, é mais peso. É. A Nátia falou do Santa Fé ter perdido 3 dos últimos 5 jogos. A situação é ainda pior. Ganhou só duas das últimas 11. Inclusive, perdeu a última partida no campeonato para o E é um dos Lanterna. piores ataques do futebol argentino nessa temporada. Então o Cruzeiro é favorito? Favoritaço. Ou não, vocês não vão vir com esse papo que o União Santa Fé joga em casa é favorito? Um time fraco. Vai olhar, dá uma olhadinha hoje. Vai ter transmissão aqui, né? Sim. ESPN. Dá uma olhadinha no caldeirão que é lá. Mais tarde, na hora do jogo, você dá uma olhadinha para ver como é que é o ambiente lá. Ali até o Real Madrid. Então. Não, ali no Real Madrid é lá no Lá campo do Nacional. do Nacional. Que, aliás, demitiu seu treinador. Martim Lazarte não é mais técnico do Nacional de Montevidéu. Perdeu para o Juventud de las Piedras no último domingo, em casa. Onde o Real Madrid pode perder, o Juventud ganhou, então tinha que demitir o técnico. Juventud de las Piedras? Juventud de las Piedras. É um time de verdade? É um time profissional, da primeira divisão uruguaia. Mas a gente está falando ali do ambiente do estádio do Tatengue. Tatengue é o apelido do União de Santa Fé. Tatengue quer dizer lá, bom menino. Que sentido? No sentido de que... mesmo, literal. No sentido de que você tem 2 grandes clubes em Santa Fé. Um é o Colón, que é o clube do povo. É o clube das camadas populares da cidade de Santa Fé, que tem lá o estádio que é conhecido como cemitério dos elefantes, né? Porque lá os grandes costumam perder. O Colón é um clube mais popular. Enquanto o Santa Fé, do outro lado da cidade, é o clube da elite, dos bons meninos. Entendeu? E o ambiente lá... Está influenciando o palpite do Abel pro jogo. E o ambiente no estádio é um ambiente de arquibancada muito próxima ao campo. Bom menino é no espanhol, porque bom menino aqui não tem nada a ver com ele. Para você. Tem? Os bons meninos, que são de boa família, sabe? Riquinhos, não sei o quê. Tem pressão lá nos bons meninos? Hã? Tem pressão no campo dos bons meninos? Tem pressão. Tem pressão? Então não são tão bons meninos assim. É porque isso é uma história que vem do início do clube e tal. Eram os meninos de família, da elite e tal, não sei o quê. E o Colón é o povão lá. Então, o Cruzeiro vai jogar no campo do Tatengue. E lá é pressão. O estádio da Avenida lá, está no cruzamento de Mas duas a torcida não joga, né? Não, joga é o time, né? É muito relativo, joga junto com o time. Apoia, grita, empurra, faz pressão no adversário, isso faz parte do jogo. Boa. O André falou que eles estão E ganhando. o Cruzeiro, convenhamos, ainda não convenceu também, né? Não, começou o Campeonato Brasileiro muito mais com um bom resultado do que com um bom desempenho. Verdade. Passou apuros contra o Mirassol. Não só por causa do pênalti, mas que o Mirassol perde no fim do primeiro tempo, mas como foi o jogo em si. Alguns jogadores se destacaram, você já teve gol do Gabigol, é importante, teve o Dudu, teve o Cássio pegando Olha lá o pênalti. estádio deles, é esse aí. Individualmente a turma começou a render, mas no coletivo ainda falta, né? Acho que o favoritismo, eu até vejo um favoritismo do Cruzeiro mesmo jogando fora, muito a partir do que se espera que se jogue, do que de fato está atuando, né? Lógico, está começando o trabalho do Jardim agora, mas a primeira impressão não foi das melhores. O clima é amistoso ali, amigável? Deixa eu ver. É pertinho ali, hein? Todo mundo sentadinho, olhando o jogo. Nada demais. Sarriá, o velho Parque São Jorge, que o pessoal cutucava o bandeirinha com o guarda-chuva. Assim. É meio próximo ali. Nada que assuste o Cruzeirão cabuloso. Tá bom. La Bestia. Eugênio A volta gosta, de La né? Bestia. Tem a pergunta aqui. Tinha, mas eu vou repetir. O Cruzeiro deve encarar a Sul-Americana como Copa do Mundo? Até agora há pouco estava essa pergunta aqui. Se quiser, Mas pode não repetir. tem prioridade para todo mundo. Já perguntamos isso do Corinthians. O que mais? É uma Qual Copa é a sua pergunta? Sul-Americana só. Qual é a sua resposta? pra A todo minha mundo. é não. Ele tem que encarar a Copa Sul-Americana como Copa Sul-Americana. como um torneio importante, mas quando a gente fala tem que encarar como Copa do Mundo, quer dizer que não tem mais nada para pensar. Uma prioridade, eu diria que o brasileiro tem que ser a Copa do concordo. Mundo. Então você já está respondendo não. É isso, não. Concordo. Uma Copa do Mundo só, a Copa do Mundo do Cruzeiro tem que ser o brasileiro. Se bem que Mas sem largar a Sul-Americana, né? o principal objetivo do Cruzeiro neste momento é se estabelecer como um time. Acho que tem que partir daí. Mudou o técnico, chegaram vários jogadores com um currículo espetacular, mas alguns não no seu melhor momento. Um time ainda que não está ajustado. Você vê, mesmo já da temporada passada, né? Tentando ali com um trabalho... Desde que o Seabra saiu, o Diniz
sendo contratado, o time não decolou. Agora tentando se reencontrar com mais contratações, mais modificado e por mais que qualificado, badalado que seja, acho que ainda é desequilibrado. Acho que o Cruzeiro primeiro precisa se encontrar como time para ver as pretensões. Mas, a princípio, eu também vejo o brasileiro como prioridade no Cruzeiro. Se bem que o Cruzeiro é o atual vice-campeão desta Copa do Mundo, da Sul-Americana. Ele tem um nome a zelar na competição. E lamentou muito não ter vencido. Não pode largar de mão. Se vencesse, é claro que... Estaria na Libertadores. Né? Como está o Racing. Talvez o técnico ainda fosse Fernando Diniz, não sei. Se perdendo ele permaneceu, imagina se vencesse. Permaneceu não por muito tempo, né, professor? Acabou caído, mas talvez o trabalho tivesse mais fôlego, né? Mas com essas contratações, com esse investimento, com a expectativa que há em relação ao Cruzeiro, ele não é um dos candidatos ao título da Sul-Americana? Potencialmente, sim. Pelo futebol que está jogando, não. Tem um monte de gente na frente dele. Tem um monte? Tem o Independiente, dos de fora. Tem dos brasileiros, o Galo está na frente, o Corinthians está na frente. Concordo. Né? Tem o Grêmio na Sul-Americana também, né? Também tem. Grêmio, não Fluminense. Não está na frente, também não está atrás. Atlético. São esses. Olha, o Cruzeiro, que foi o vice-campeão da última Sul-Americana, a gente já botou no nosso Power Ranking aqui em 4º ou 5º. Sem pensar muito. Vamos dar uma olhadinha no provável Cruzeiro para esse jogo? Ojo en América de Cali, de Juanfer Quintero. Não me diga. Vergara, Leonardo Gado. Jardim, nos seus primeiros passos à frente da Raposa, com Cássio, William, Fabrício Bruno, Gamarra e Vidalba, ou Kaique. Romero, Matheus Henrique, Wanderson ou Marquinhos e Dudu. O Wallace aparece como opção no meio e na frente Gabi e Bolassi. Good dia, let's bora! Ou ainda Caio Jorge, olha quanta opção nominal. No papel, o Cruzeiro é um time bastante respeitável. Agora tem que mostrar isso em campo. Até agora não mostrou. E é bom o Cruzeiro ficar de olho em quem, professor Celso? No Estigarribia. Sim. Em 8 jogos pela União Santa Fé no Campeonato Argentino, 1 gol, 27 finalizações. Então não precisa ficar de olho, pô. 27 finalizações, só fez 1 gol? Então esquece, não, tô brincando. 7 finalizações certas. Olha o número de ações na área rival. Ele é não perigoso. É pouco, 52 ações na área rival, tava brincando. E 60 duelos vencidos. Mas também não é um monstro, também. Há uma dúvida se ele vai para o jogo ou não, tá? Estava ouvindo ontem as rádios argentinas. Ele vai ser reavaliado para ver se terá condições de estar em campo hoje contra o Cruzeiro. Vamos esperar para ver essa confirmação aí. Mas se por questão física. Cello, por questão física. Não tá. O Cello Estigarribia, eles chamam lá de Cello. Cello Estigarribia. Cello. Deve ter origem basca com esse nome aí. Estigarribia. Parece, né? Vamos para... É isso aí, pessoal. Nessa terça-feira, o time cruzeirense enfrenta a União de Santa Fé da Argentina pela primeira rodada do Grupo E. O time argentino, que vive um momento complicado, tem um técnico sob pressão e dá os primeiros passos para o cenário continental. No torneio nacional, a União ainda não conseguiu engrenar. Em 11 rodadas disputadas, a equipe venceu apenas 2, além de somar 2 empates e 7 derrotas. Por outro lado, temos o Cruzeiro, que está reestruturando e fez sua estreia no Campeonato Brasileiro com uma vitória de 2-1 para cima do Mirassol. O Cruzeiro vai completar o jogo de número 30 na Copa Sul-Americana na partida desta noite diante do União. Até então, o time celeste soma 13 vitórias, 7 empates, 9 derrotas e um aproveitamento de 52,8%. Nos 29 confrontos já disputados, a Raposa marcou 34 gols e sofreu 30. Os jogadores do Cruzeiro terão nos próximos 2 meses uma intensa sequência de trabalho com partidas do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Serão 19 compromissos nos próximos 60 dias, uma média de um jogo a cada 3 dias. Vou ficando por aqui, mas já deixe nos comentários qual o seu placar do Cruzeiro e União Santa Fé. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!
Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aqui de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!